Boa noite, sim. Estão conseguindo também me ver de forma correta? Sim, consegui ver também. Ok. Vamos aguardar só mais um minuto para iniciar o nosso curso OAB Antirracista. Vamos iniciar. É com grande honra que iniciamos hoje o nosso segundo dia de curso OAB Antirracista Juiz de Fora. Hoje vamos aprofundar a nossa discussão sobre o racismo na atualidade, um tema de extrema relevância e urgência. E como presidente da Comissão da Verdade e da Escravidão, aqui em Juiz de Fora, ressalto que o racismo não é só um problema do passado, mas uma realidade presente em nossas vidas e que impacta a vida de milhões de brasileiros. Por isso, convido a todos a estarem aqui conosco para a gente desmistificar esse tema e criar novas estratégias efetivas para combater o racismo estrutural e institucional em todas as suas formas. A OAB, ela tem um papel crucial nessa luta. E cada um de nós, cada um da nossa sociedade, deve se comprometer com a promoção da justiça e da igualdade racial. Vamos aproveitar este espaço para refletir, aprender e, sobretudo, agir. Que esse encontro de hoje inspire novas práticas e fortaleça nossa determinação em construir uma sociedade mais justa e inclusiva. E hoje nós temos a honra de ter aqui conosco a doutora Dione de Assis, ela que é cofundadora dos Black System, as advogadas Black System, ela que teve a sua última participação no programa Altas Horas, ela também fez algumas viagens com as advogadas negras para a África. Para além disso, tem um grande currículo, está aí na luta antirracista e é conhecida no âmbito nacional do Brasil como uma advogada percussora da batalha das advogadas negras. Muito obrigada, doutora Dione de Assis, de estar aqui hoje conosco. A palavra é sua. Boa noite, vocês conseguem me ouvir? Obrigada, sim. Obrigada, Karina, obrigada a todos e todas que estão aqui por essa oportunidade. Para mim é uma honra poder trocar um pouco com vocês, parabenizar pela iniciativa também, super importante, que a gente seja sempre consciente, né, de onde a gente veio e para onde a gente quer ir, né? Não pensar para onde a gente vai. Sobre isso, eu gosto sempre de citar, sempre que eu tenho oportunidade de citar, eu cito uma passagem do livro 11 Anos de Escravidão, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir. Tem uma cena que me chamou muita atenção quando eu assisti esse filme. Esse filme ele estreou, se eu não me engano, foi em 2014, 2013, mais ou menos, já tem mais de 10 anos. E narra a vida de um homem negro liberto, né, e que tinha desenvolvido alguma coisa de intelectualidade, ele tocava instrumentos musicais, e só que ele vivia em um país onde não era mais admitida a escravidão, mas ainda havia escravidão em outros países. E por conta disso ele foi sequestrado e levado para um país onde a escravidão ainda era admitida. E ele, então, experimentou viver a escravidão quando ele não era mais escravo até então. E na travessia, em uma das travessias que ele foi submetido, ele estava
junto com dezenas de outros homens negros, né? E um dos transportes que ele foi submetido. E ele falava para esses homens negros: por que vocês não reagem? Por que vocês não reagem se nós somos maioria aqui nessa embarcação? Por que vocês não reagem? E eles não reagiram porque eles não sabiam o que era liberdade. Diferente desse protagonista, que já tinha experimentado a liberdade, e por isso que estava ali brigando por ela, aqueles outros homens que estavam ali não tinham experimentado a liberdade, então eles não sabiam que poderiam ser. Por isso, a importância da consciência, de onde a gente quer estar. Não deixar que a vida vá nos levando, o sistema vá nos levando, que a gente tenha consciência exata do que nós somos capazes e onde queremos estar. E, a partir daí, tracemos um plano para chegarmos onde queremos chegar. Então, acho que a primeira falha inicial é essa, ter essa consciência. Mas, Karina, você me convidou para vir falar sobre empreendedorismo negro. Eu estou muito feliz por abordar esse tópico, porque é um tópico que vem, né, que desde da Constituição da Black Sisters in Law, em que eu sou fundadora, eu não sou fundadora, não tenho outra fundadora, eu fundei a Black Sisters in Law sozinha, e inclusive esse mês a Black Sisters in Law faz 2 anos de existência. A Black Sisters in Law ela começa como uma iniciativa de empoderamento do feminismo negro dentro do mercado jurídico, né? Mas isso ela se tornou hoje. No início, a nossa ideia, a minha ideia, era que a gente tivesse visibilidade no mercado jurídico. Era isso. E por que isso aconteceu? Porque eu fui provocada, né? Eu fui convidada a participar de um congresso internacional em que as organizadoras disseram que não conheciam outras advogadas negras que pudessem participar. E eu falei, não, mas isso é uma mentira, isso não... Claro que existem, né? É óbvio que existem, é só procurar. Então, se existe a intencionalidade de ter essas mulheres aqui, você tem que procurar. Mas antes, você precisa acreditar que elas existem. Eu acredito que elas existem. E aí eu fui procurar essas colegas e conheci 2 colegas que atuam nessa área também, que é a mesma área que eu atuo, que é o direito da reestruturação empresarial. E então nós propus a elas que participassem também desse congresso. Aí eu montei um grupo no WhatsApp para que a gente se preparasse para esse congresso, e aí depois aconteceu a Black Sisters in Law. Na medida em que as colegas foram conhecendo a iniciativa e foram se juntando a nós, eu sabia da existência dessas profissionais, eu sabia que eu existia e que elas também existiam. E eu pensei, como é que a gente pode criar uma estrutura, um instrumento, um veículo para dar visibilidade e mostrar para o mercado jurídico que a gente existe. Mas antes de a gente mostrar para o mercado jurídico, nós precisamos nos conhecer entre nós. E a minha proposta foi, vamos fazer encontros virtuais nossos? Deixa eu descobrir quem é a advogada de direito de família que eu posso contar quando eu precisar. Deixa eu descobrir quem é tributarista que eu posso contar quando eu precisar. Essa era a ideia, de a gente fincar as nossas referências jurídicas negras femininas. E aí a gente começou a fazer encontros virtuais em que cada uma colega falava, né? Se apresentava, fazia uma palestra, abordava um tema, falava de uma decisão recente do STJ, e com isso nós construímos o nosso book de mulheres negras no mercado jurídico. Hoje, em qualquer área do direito, em qualquer lugar do Brasil, a Black Sisters in Law tem uma integrante que eu posso indicar. A iniciativa hoje conta com quase 4.000 integrantes, especialistas em todas as áreas do direito. E depois que isso, e na medida que isso foi acontecendo, óbvio que eu vi uma oportunidade, né, de a gente fazer ainda mais coisas, mas a estrutura que é hoje, ela veio muito de um lugar em que as colegas confessavam para mim que tinham a esperança de ser advogada, tinham um sonho de ser advogada, tinham lutado para conseguir aquela carteira. Foram 5 anos de faculdade, mas a prova da OAB, você é a primeira da família a entrar no ensino superior, não tem ninguém com quem você possa conversar para tirar dúvidas de como é que vai acontecer naquele lugar. Você, literalmente, é a primeira e está sozinha naquele lugar. Né? E descobre essa profissão e vai para o mercado tentar sobreviver dessa profissão sozinha, e um mercado estruturalmente racista que não te admite, que não te convida, que não te seleciona. Como é que eu vou conseguir realizar esse sonho que eu tanto lutei para me tornar advogada e agora eu não consigo exercer? E essas colegas vinham se confessar para mim, falando, Johnny, não estou conseguindo viver da advocacia.
Johnny, olha, tá muito difícil para mim. Johnny, eu tô, assim, praticando uma advocacia precarizada para aquelas que ainda conseguiam viver da advocacia com exclusividade, né? Então, colegas que fazem audiências por presencial por R$ 20, colegas que vendem petição por R$ 50. Várias colegas colocavam isso no grupo. Eu vendo petição por R$ 50. Eu falava, é um teu intelectual, R$ 50. Eu falava, mas eu falava, por que você está fazendo isso? Mas se eu não fizer isso, Johnny, eu não consigo advogar. Se eu não fizer isso, eu não tenho trabalho. E aí, para falar das colegas que estão vivendo a advocacia com exclusividade. Ainda tem aquelas colegas que não conseguem viver da advocacia com exclusividade. E aí vão se socorrer de outras fontes de renda. E aí eu tenho colegas que a gente faz evento da Black Sisters in Law e não conseguem ir para participar de um evento com um magistrado, com um ministro, por exemplo, porque ela conseguiu, e isso aconteceu de verdade, gente, porque ela conseguiu um freela de garçonete. E aí, eu não estou aqui menosprezando a profissão. Acho que todas as profissões são dignas e a de garçonete é tão digna quanto a da advocacia. Mas o que eu me questionei naquele momento foi, mas para ser garçonete, ela não precisava fazer 5 anos de faculdade nem passar na prova da OAB. Se ela quisesse isso para a vida dela, ela teria ido, teria seguido por esse caminho, mas ela não fez isso. Então, como é que a gente encontra mecanismos para permitir que ela acesse as oportunidades do mercado jurídico e possa experimentar a advocacia, e possa viver da advocacia? E aí, pensando nessa pergunta, pensando em possíveis respostas, a gente começa a desenvolver a Black Sisters in Law, né? Desenvolver oportunidades. E como eu fiz isso? Bati nas portas das empresas, bati nas portas dos escritórios. Falei, olha, somos uma rede de advogadas negras. A gente tem advogada em todos os estados do Brasil, que advogam nas mais diversas áreas do direito. O que você precisar, em qualquer lugar do Brasil, eu consigo te conectar com uma advogada negra. Você topa fazer esse projeto comigo? Sim, vai ser bom para você, empresa, porque a pauta do ISD está aí, está super aquecida, enfim. E a gente vai ser diretamente atingida, né? Porque vocês vão canalizar a oportunidade diretamente para essa profissional que está precisando dessa oportunidade. É verdade que, depois de 2 anos, né, do projeto sendo desenvolvido, hoje a gente tem o maior orgulho de ser procuradas, não porque a empresa quer fazer projeto de impacto social, mas porque, de fato, o mercado entendeu que a gente é uma solução para eles. Então, eu sou chamada para, né, uma empresa ou um escritório precisa com urgência de alguma coisa em algum lugar. Ele sabe que a Black Sisters Law vai conseguir resolver. Então, hoje, a Black Sisters Law é chamada para isso. Então, assim, e era essa advocacia que eu queria mostrar para o mercado. Porque nós precisávamos somente de uma oportunidade, de mostrar a nossa competência, de mostrar as nossas habilidades. Porque até então nem isso nos era dado. Nosso currículo não era lido. Então eles não conheciam a gente. Até que quando a gente começa a fazer essa conexão acontecer, as empresas e o mercado como um todo começam a descobrir, nossa, uau, nossa, Johnny, eles me ligam para falar, nossa, aquela advogada que você me indicou é incrível. Mas é óbvio que ela é incrível. Como ela não seria incrível? Você tem noção do que ela fez para se tornar advogada? Não tem como ela não ser incrível. Assim, menosprezar demais o esforço, né, e a dedicação de uma pessoa de uma vida inteira para viver daquela profissão. Então, hoje eu sou muito feliz, né, estar à frente da Black Sisters in Law, conseguir conectar as colegas com oportunidades, fazer com que elas vejam que elas são capazes, né, de entregar a excelência na advocacia, porque elas estudaram para isso, elas estão preparadas. A gente aqui não faz entrevista com sister. Toda sister está preparada para mim. Para mim, todas as advogadas de Black Sisters in Law estão preparadas para advogar em qualquer caso. Eu não ligo para alguém e pergunto, deixa eu te entrevistar. A gente não faz isso. Porque a gente sabe que a hora que ela assumir essa oportunidade, ela vai se entregar. Ontem, e eu estou falando aqui com exclusividade para vocês, ontem a diretora jurídica da L'Oréal fez um post falando da parceria da L'Oréal com a Black Sisters in Law, uma parceria linda, que vai gerar muitas oportunidades. E durante as tratativas de conversas com ela me confessou uma coisa que eu sempre quis falar quando eu falava da Black Sisters in Law, mas é que era difícil colocar no papel, né? Valorar isso no papel. Mas ela falou assim, Johnny, sabe o que eu mais vou gostar e assim, e que para mim mais também vai valer a pena esse projeto? Porque eu sei que eu vou ter ali, trabalhando comigo, com a L'Oréal, profissionais que vão estar extremamente engajadas com a empresa. Profissionais que vão abraçar essa oportunidade e vão entregar muito resultado.
Por quê? Porque no final do dia é a primeira vez e a primeira oportunidade que ela vai ter de fazer, de fazer aquele serviço. Então, certamente, nós fazemos isso todos os dias. Ao vermos uma oportunidade, a gente agarra com unhas e dentes. Então, olha a visão dela. Ela falou, vai ser ótimo, mas eu tenho certeza de que a parte principal disso vai ser o quanto elas vão se entregar para mostrar a advocacia delas para mim. Então, eu vou ter a oportunidade de ter essas melhores advogadas trabalhando comigo. E é uma visão muito profunda do que a gente é capaz de fazer. Eu estou muito animada com esse projeto e com todos os outros. Vocês veem, não sei se alguém aqui já faz parte do Black Access Law e está participando dos projetos com o iFood, por exemplo, em que a gente hoje advoga para todos os entregadores do iFood. O iFood nos procurou para poder pedir um projeto, né? Entendendo que a Black Access Law tinha capilaridade suficiente para apresentar, né? Para atender. E também porque a plataforma não queria mais ficar dando resposta por meio de emissão de nota de repúdio para os casos de discriminação que estavam acontecendo com seus entregadores. 80% dos entregadores da plataforma é de homem negro. E eles vivem e trabalham e exercem a atividade deles em ambientes elitizados, na maioria das vezes. E a gente tem um problema de classismo, que as pessoas que são clientes acham que podem fazer o que querem com o entregador, tratar de qualquer forma esse entregador. E o entregador estava simplesmente sendo colocado numa situação vexatória toda vez que eles iam praticar a atividade deles, uma atividade muito honrosa. E o iFood falou, a gente não pode mais deixar isso acontecer. Acho que a Black Access Law pode nos ajudar. Começamos o projeto advogando só nos casos de discriminação para eles. Depois a gente ampliou para casos de tentativa de homicídio, agressão, ameaça, assédio. Hoje as sisters da Black Access Law advogam para os entregadores do iFood no Brasil todo. Todos esses casos que vocês veem aí, que repercutem na mídia, são as advogadas da Black Access Law que advogam para os entregadores. E elas se entregam, e elas fazem muito. Entregam muito, conseguem apresentar petições robustas com capítulos racializados para que a gente tenha um julgamento racializado, porque é importante, porque a gente está diante de um homem negro entregando. E se não fosse uma advogada negra, esse capítulo não estaria naquela petição. Então, o que a gente está fazendo, de alguma forma, é de impacto. E é de impacto que eu gosto de chamar de 360. A gente auxilia a empresa que precisa do nosso serviço, a gente impacta a sister, que tem acesso à oportunidade, a gente impacta o beneficiário final da nossa atividade, que no caso do iFood é o entregador, mas que também, ao mesmo tempo, serve de remédio pedagógico para o cliente, que estava acostumado a sair impune dessas situações, e agora não está mais. Tanto que o nosso índice de acordos para reparação de danos materiais e morais está aumentando, porque a gente pleiteia isso também para o entregador. E ele sabe que a gente vai perseguir no âmbito criminal, mas no civil também. São mecanismos que a gente tem de nos aquilombar e nos mostrar. É isso. Se fosse a Dione sozinha fazendo, nada disso teria acontecido. Isso só está acontecendo porque nós dissemos ao mercado que nós existimos. É por isso que a Black Access Law acabou desenvolvendo essa atividade tão ampla. E fomos para Angola, nos conectamos com as advogadas angolanas, falamos com elas sobre direito, debatemos questões jurídicas com elas, falamos como é que é a experiência no Brasil, como é que é a experiência angolana. Isso foi muito rico para a gente. E estamos aí desenvolvendo uma série de iniciativas exatamente para isso. Aqui na Black Access Law, para vocês terem uma noção como é que é a parte mais burocrática da iniciativa, todas as integrantes, para ingressar, elas precisam preencher um formulário. E nesse formulário, elas colocam as informações profissionais e acadêmicas delas. E a partir dessas informações, a gente consegue saber o perfil da integrante da Black Access Law. Então, eu estou falando de uma integrante jovem, ela tem entre 28 e 33 anos de idade. Ela é uma advogada generalista, e ela atua basicamente em 4 áreas do direito. Direito civil todo, previdenciário, criminal e trabalhista. E cada vez que uma entra no grupo e se apresenta, essa apresentação sempre se repete. E isso me chamou muita atenção. Eu falei, mas cadê as tributaristas? Cadê as ambientalistas? Cadê as empresarialistas? Cadê? Óbvio que tem. E aí eu fui conversar com elas, falei, por que você escolheu... Tudo bem querer o direito do trabalho,
Mas pô, você escolheu o direito do trabalho ou você não teve opção? Ah, não, Johnny, não tive opção. Porque essas matérias do direito são as demandas que estão perto delas, que chegam para elas mais fácil. O trabalhista está dentro de casa, o previdenciário está no vizinho, o criminal está no familiar, o civil tem a gente perto ali que vai contratar. Então, ela não está atuando nessa área porque ela quis. Ela está atuando porque ela não teve opção. Ou ela assume esses casos, ou ela não consegue advogar. E eu super entendo. E eu converso com ela e falo, olha, tudo bem, mas você trace um plano. Se você quer se especializar em alguma coisa, em alguma área do direito, você trace um plano e comece a entrar nesse mercado. Na Brexit nós tem colegas hoje de todas as áreas do direito. Você quer ir para o direito tributário? Vou te colocar para conversar com uma colega do direito tributário aqui. Você quer conversar com ela para te mostrar como é que é o direito tributário, como é que está o mercado, até para ela te indicar para alguma vaga, eventualmente. Faz um estágio com ela, se for o caso. Né? Assim, a iniciativa quer isso, quer falar, a gente não vai mais admitir estar em espaços porque o sistema nos colocou nesses espaços. A gente vai quebrar essa barreira. Né? E a ideia acabou enveredando por esse caminho, e é um caminho que não tem volta. É um caminho que não tem volta, cada vez mais crescendo. Crescendo com projetos, crescendo com visibilidade, crescendo com oportunidades, porque no final do dia é sobre isso, é sobre conectar as colegas com oportunidades reais e dignas do mercado jurídico, para que elas possam viver da advocacia com dignidade. Eu nunca vou deixar de repetir esse mantra que é da Black Citizens Law. É para que a advogada negra possa viver da advocacia com dignidade, possa ter acesso às oportunidades do mercado jurídico e não seja negligenciada por um mercado que precisa dela. Precisa dela. Eu sei porque eu me entendo e eu sei quem eu sou dentro do escritório onde eu sou sócia, por exemplo. Eu sei o quanto eu influencio e o quanto eu contribuo com as teses dos processos dos meus clientes. E eu sei que eu só consigo contribuir dessa forma porque eu precisei desenvolver uma criatividade na minha mente para sobreviver à minha trajetória acadêmica, por exemplo. E ao desenvolver essa minha criatividade, hoje eu aplico nos casos com os meus clientes. E tenho êxito. Então, o mercado precisa de nós. E essa foi uma frase, inclusive, que a Rachel Maia falou na nossa última imersão. O mercado precisa de nós. Tem um dado interessante que eu tenho falado muito quando eu converso com os departamentos jurídicos e com o escritório de advocacia, que é um dado do mercado jurídico. Saiu um relatório no ano passado dizendo que no mundo todo caiu o interesse das pessoas pelas ciências jurídicas. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que no mundo inteiro as faculdades de direito estão disponibilizando as vagas e essas vagas não estão sendo preenchidas porque as pessoas, em tese, aplicadas a direito, estão aplicando para outros cursos, talvez tecnologia, mas não estão aplicando mais para ciências jurídicas. Então, esse é um ponto importante que precisa ser reconhecido. A tendência é de a gente reduzir o mercado jurídico por falta de interesse das pessoas. E um segundo ponto, e aí é um ponto que a gente analisa mais no âmbito do Brasil, é que a OAB soltou o seu último relatório e ratificou o anterior de que a maioria dos inscritos nos quadros da ordem é de mulher. Somos 52% dos inscritos nos quadros, ou seja, nós estamos numa tendência crescente de ter um mercado jurídico menor e feminino. Infelizmente, a gente não tem dados do recorte racial, porque a OAB só começou a fazer esse levantamento em 2011. Então, por exemplo, eu não estou incluída lá no recorte racial da OAB. Mas, segundo a OAB, todos os inscritos na ordem, a partir de 2011, 33% são negros. 33% são negros. Eles não consideram os inscritos antes de 2011, por exemplo. Eu não estou lá. E acredito que alguns daqui também não estejam nesse cômputo. Mas esse é o fato. Se eu fizer uma conta aqui de padeiro para entender, que eu tentei fazer esse exercício para entender quantos somos mulheres negras no mercado jurídico, quantas somos inscritas, e recortar com o índice, o número de mulheres e o número de pessoas negras que a OAB recentemente lançou, eu acredito que sejamos alguma coisa em torno de 200 mil advogadas negras no Brasil. 200 mil. 200 mil. É só a gente se conectar que a gente faz uma revolução. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso.
E assim como a gente está fazendo no mercado jurídico, que é o exemplo, que é o nosso exemplo aqui, acreditem, outros mercados estão fazendo o mesmo. Eu já conheço iniciativa de mulheres médicas negras, eu já conheço iniciativa de economistas negras, mulheres do mercado financeiro negras, elas já estão se conectando. E eu costumo dizer que essa nuvem negra, quando se formar lá em cima, quando a gente se juntar lá em cima, assim, não vai ter... E eu não estou falando aqui que a gente vai destruir, não é sobre isso. Mas é sobre um outro momento que eu acho que o Brasil vai viver, vai experimentar, né? Que é de ter mulheres liderando, mulheres à frente, protagonizando as suas próprias histórias e a história de destino do Brasil. Né? A gente precisa estar nesses lugares, a gente precisa colocar o nosso pensar ali, as nossas ideias ali. Acho que o Brasil precisa disso. Se a gente está buscando, de fato, uma revolução, alguma coisa assim que transforme a sociedade brasileira, não tenho dúvida que ela está na mão da mulher preta. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. E a hora que a gente conseguir esse espaço para transformar, a gente vai transformar. E para finalizar, por que eu digo isso? A Rachel Maia, que é a nossa embaixadora, uma grande mulher, das maiores. Eu tenho a Rachel hoje como a mulher negra mais importante do Brasil. Disparado. Uma reputação, o currículo. Hoje ele é conselheira, só é conselheira da Vale, conselheira do Banco do Brasil, conselheira, assumiu agora o conselho do Grupo Pão de Açúcar. E ela, no lugar onde ela está, ela continua impactando mulheres negras. Foi ela quem indicou a Luana Zemela para assumir a vice-presidência de impacto social do iFood, por exemplo, que é uma mulher negra. E foi a Luana Zemela que me convidou para fazer o projeto com o iFood. Está vendo como é que a cadeia ela acontece? É isso que a gente precisa fazer, é alcançarmos o lugar e olharmos de volta para onde a gente veio para trazer quem está lá atrás. E eu acho que esse é um movimento sem precedentes. Se a gente decidir adotar na nossa vida, a gente muda tudo. Na Black Citizens Law, e eu mesmo antes de Black Citizens Law, eu só contrato pessoas negras para fazer qualquer coisa na minha vida. Qualquer coisa. Meu casamento foi todo feito para afroempreendedores. Todo. Você imagina preparar um casamento no meio da pandemia e só contratar pessoas negras. Mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Não teve uma pessoa que saiu do casamento que falou: nossa, foi o casamento mais incrível que eu já fui, de todos que eu já fui, Johnny. Foi tão emblemático o casamento que saiu no G1, saiu na Marie Claire, porque a gente reuniu um peso de profissionais de casamento negros que o mercado de casamento falava que essas pessoas não existiam. Não existe, não conheço. Não conheço. Eu consegui reunir uma galera muito boa que até hoje está aí, voando no mercado de casamento. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa se movimentar nesse sentido. Priorizar a contratação de pessoas negras em tudo que a gente fizer. Em tudo. Para finalizar, existe um dado que a gente precisa não esquecer dele. Quanto tempo o dinheiro fica nas comunidades? O dinheiro dos asiáticos fica entre os asiáticos durante meses. O que significa isso, Johnny? Significa que, olha só, quando o asiático recebe um dinheiro, ele vai consumir, ele vai contratar outro asiático. E esse outro vai fazer o mesmo com outro asiático. O dinheiro deles fica dentro deles, da comunidade deles, durante meses. A mesma coisa acontece com os judeus. O dinheiro deles fica dentro da comunidade deles durante meses. Quanto tempo o dinheiro da população negra fica na mão da população negra? Horas. Sabe por quê? Porque a gente não consegue conectar com alguém para nos fornecer um serviço ou um produto. E a gente não faz isso por quê? Porque a gente não tem a intencionalidade de buscar esse profissional. Não é que esse profissional não exista, é que a gente não está buscando por eles. Se a gente começar a buscar por eles, e hoje é o que a Black Citizens Law faz, a gente não abre mão. Qualquer evento que a gente faça, qualquer coisa que a gente faça, a gente vai procurar um profissional negro para poder fazer para a gente. É um fotógrafo, é um videomaker, é um DJ, é tudo que a gente faz. E em qualquer lugar do Brasil, a gente pede para os colegas: você conhece alguém aí que vai fazer esse trabalho para a gente? Mas tem que ser uma pessoa negra.
para a gente manter o nosso dinheiro dentro da nossa comunidade, assim como outras comunidades também já fazem. Acho que esse foi o grande segredo deles, que eles não falam abertamente, mas que eles praticam diariamente. Acho que está na hora da gente aprender essa lição também. E se cada um fizer a sua parte, cada um promover isso, acho que a gente tem muito a crescer no curto prazo. Acho que era isso. Obrigada. Johnny, nós que agradecemos. Hoje nós estamos aqui, eu estava, confesso, ansiosa, porque você é uma referência de pessoa para mim, como advogada. As nossas histórias sempre se convergem. Nós estamos aqui diante, eu posso dizer seguramente, hoje, de uma das advogadas mais influentes do Brasil. Não somente por ser fundadora do Black System Law, mas também porque eu já estudei um pouco a sua história. Sei que aos 13 anos você começou a falar que seria advogada através do seu padrasto. E a gente vê hoje a potência que você é. E o mais bonito disso tudo é saber que você está aqui empoderando outras mulheres, outras advogadas. Eu fico muito feliz e participar também do Black System Law. Temos aqui a Cláudia, ela está aqui conosco, foi uma das premiadas pela iniciativa, mais uma vez, das Black System Law, que é um prêmio, né, que teve cerca de mais ou menos 400 pessoas, mais de 58 mil votos, que resultaram em 105 finalistas. Ou seja, a Dione de Assis, através de uma iniciativa, ela premiou 18 melhores advogadas negras do Brasil. E aqui em Juiz de Fora, a gente ter uma representante. Então, isso é sem precedentes. A sua fala nos trouxe tudo aquilo que o empoderamento ele traz. A importância do impacto, a geração de emprego, o desenvolvimento comunitário, tudo isso dentro de um simples olhar, de um simples sentimento de trazer também consigo os outros pares. Nós sabemos que tem vários desafios a serem enfrentados, mas sim, é possível. E hoje eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, ela que desde o primeiro momento, quando eu mandei a mensagem pelo WhatsApp, aceitou logo de pronto, e está aqui hoje trazendo em suas falas mais uma vez o incentivo, que lá no início foi a chave que virou para hoje nós termos aí o Black System Law, que está aí com várias empresas, não só o iFood, a Vivo, entre outras empresas. Muito obrigada, gratidão por tudo que você nos representa, pelo incentivo, pelo programa, pelo Black System Law. Muito obrigada. Só tenho gratidão aqui. Eu estou aqui, posso falar assim, quase zerando a vida com essa presença. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Parabenizo a Cláudia Inácio. Cláudia Inácio foi a mais votada da premiação. Ela teve mais de 5 mil votos, não foi os 5 mil votos, não foi, Cláudia? Gente, quando a gente viu o cômputo dos votos dela, ela conseguiria ser vereadora em alguns municípios, tranquilamente. 5 mil votos? Boa noite, foram quase. Quase 5 mil votos. Gente, foi assim... Foi a força, e você falou do prêmio, Karina, o prêmio da Black System Law realmente mostrou do que a gente é capaz, enquanto movimento negro organizado. Né? Porque eram 115 finalistas, 115 mulheres mobilizaram 58 mil votos em um mês. Elas foram vistas por 58 mil pessoas. Então, assim, o nosso objetivo, e eu deixei bem claro isso para as colegas, eu falei, olha, a gente está preocupado com quem vai ganhar. É claro que ganhar é sempre legal, mas a iniciativa quer dar visibilidade. E eu acho que isso a gente alcançou com maestria. Cláudia teve 5 mil votos. A colega do Acre foi parar na Globo do Acre, lá, como representante do Acre, que estava como finalista da premiação.
A colega do DF, a OAB do DF colocou lá a colega na página oficial da OAB para que ela, né, recebesse mais votos. A gente conseguiu tirar essa mulher e mostrar essa mulher para o mercado onde ela estava, né? E eu fico muito feliz e se prepara que ano que vem tem mais, hein? É isso aí. O empreendedorismo negro, ele é uma força vital para a construção de uma sociedade mais equitativa e justa. O apoio a essas empreendedoras negras, com certeza, ele é crucial para o nosso desenvolvimento econômico e sustentável. Parabéns, Dione de Assis, por toda a sua iniciativa e por todo o seu caminho e sua trajetória. Nós que agradecemos. Agora eu vou passar para a segunda parte do nosso curso, com ele, o doutor Orestes, que já está ali preparado para trazer também em suas falas. Antes disso, eu quero fazer um informe para todos vocês que estão aqui presentes. Eu já recebi a lista de inscrição feita pela UAB e logo após, está aqui atrás de mim, temos 3 kits. Eu vou sortear pela caixa de assistência os kits para aqueles que fizeram a inscrição no site da UAB. Eu solicito, por gentileza, que vocês sigam a Caixa de Assistência de Minas Gerais e também, não somente a Caixa, mas os nossos palestrantes, a Dione de Assis, o doutor Orestes, a doutora Rita Galvão, que esteve ontem conosco, o doutor Estevão também, e também, se puderem, me seguir. A minha rede é doutora Carina Dantas, dra.carinadantas, porque lá temos várias informações dos projetos que estamos fazendo aqui em Minas Gerais, em Juiz de Fora, e também todas as outras situações dentro da temática preta. Eu vou passar agora a palavra para o doutor Orestes, ele que também participa da ANAM Minas Gerais, que é a Associação Nacional de Negros. Ele vai iniciar a sua fala nesse instante. Com a palavra, doutor Orestes. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem, todo mundo? Todos estão ouvindo, né? Eu quero agradecer, né, antes de começar aqui, agradecer a doutora Carina Dantas, né, presidente da comissão aí da Verdade da Escravidão de Juiz de Fora, agradecer a Ordem dos Advogados do Brasil. É sempre uma honra poder estar com os nossos, discutindo coisas de suma importância para o nosso futuro. Agradeço também, doutora Carina, a oportunidade de ouvir a doutora Dione. Eu sempre acompanho ela aí na internet e tudo que ela tem feito aí com esse movimento. E é isso que eu acredito, tá? Esse é o próximo passo da comunidade negra, que é começar a materializar os nossos anseios a partir da nossa organização, visando aí a melhora de vida das pessoas. Então, é uma honra muito grande estar aqui. Adentrando ao tema, né, porque eu vou ter que enxugar aqui nos 30 minutos, falar sobre a influência da mídia, a importância dela na percepção racial. Isso é a forma de situar cada um de vocês na realidade brasileira. E por que é importante situar-se nessa realidade brasileira, no que tange a um racismo estrutural ou a percepção das pessoas sobre a questão racial? É porque assim é possível pavimentar caminhos, né? Você, para poder caminhar, você tem que saber aonde você pisa. Então, quando a gente delibera sobre esses determinados assuntos, a gente reflete e a gente pode caminhar por uma prática, igual essa dita anteriormente pela doutora Dione, caminhar para essa prática de forma mais consistente, porque você sabe aonde você vai bater na porta, o que você deve planejar-se. Então, a influência da mídia é importante para isso. E eu trouxe aqui alguns aspectos históricos, né, e sociológicos, e alguns casos práticos e algumas propostas que eu acho que seriam importantes para que a comunidade negra, a advocacia negra, possa amadurecer e possamos contribuir para a sociedade. Porque a Ordem dos Advogados do Brasil, ela sempre contribuiu em momentos diversos da história do Brasil,
seja no período da ditadura militar, seja no período da redemocratização do nosso país. A ordem sempre esteve presente, a ordem é formada por advogados, então significa que nós sempre estamos presentes nas mudanças significativas que o Brasil passa. E agora nós estamos fazendo um recorte para mudar, consequentemente, também a realidade da população negra, não só os juristas, somos nós, mas toda a comunidade negra que precisa aí dessa visibilidade e de ocupar o seu espaço que é de direito na nossa nação. Gente, a gente tem que entender mídia, para poder começar a falar, como um espaço ou um canal de mensagem que transmite um conteúdo do emissor para o interlocutor. A gente não pode se deter na mídia apenas como algo da modernidade, né? Internet, televisão. Não. Tudo que transmite ao interlocutor uma mensagem, ela é mídia. Então, a gente teve no passado mídias que foram diferentes e que foram responsáveis pela construção dessa visão racial a qual nós estamos inseridos. Tá? A gente começa em 1706, houve um decreto, né, no Brasil, que proibia qualquer tipo de divulgação, de boletim, de informações. A gente não podia ter jornal no Brasil. Quando dá em 1808, chega Dom João com a família real do país e ele vai autorizar uma forma de imprensa começar dentro do Brasil. E até se funda, naquele momento, o Correio Brasiliense, né, que é o nosso primeiro jornal, e até, paralelamente, em 1808, vai ser formado também a Gazeta do Rio, que era como se fosse um valor econômico da época. Por que você está falando sobre isso? Eu quero falar sobre isso porque se demonstra, analisando os quadros históricos, que nem todo mundo tinha acesso às informações. E por que todo mundo não tinha acesso às informações? A gente tinha um Brasil com alto índice de analfabetismo. Então, quem era dono do jornal era uma determinada elite e quem divulgava essas informações era essa determinada elite. Então, todo o conhecimento, toda a percepção de sociedade, ele circulava no meio dominante branco, né? O nosso Brasil foi colonizado. Os analfabetos, negros principalmente, estavam fora de qualquer informação, então eles não participavam de maneira alguma dessa construção social. Essa construção social ela foi feita por outras pessoas que eram detentoras dessas informações. E isso vai influenciar muito, muito mesmo, a percepção brasileira, porque se você vem de um país escravocrata, se você é um dos primeiros países que escravizou pessoas no mundo, né, que é Portugal, então você traz essa visão, né, e em algumas coisas corriqueiras, algumas notícias corriqueiras, isso sempre vai estar circulando naquela nova comunidade, ou naquela nova nação, e isso vai criando aí toda essa estrutura que hoje a gente chama de racismo estrutural, né? Porque a informação ela circulava em meios limitados e o pessoal negro, ou as pessoas que a maioria não sabia ler e escrever no Brasil, não tinha acesso a isso. E isso influencia muito. O Brasil ele sempre amou os Estados Unidos. A gente, num momento histórico, foi necessário para mostrar essa amizade. A Disney fez o Zé Carioca, olha como pintaram o Brasil, né? Da mão ao Pato Donald para mostrar essa amizade. Em 1920, o Brasil ele chama Estados Unidos do Brasil. A gente tem uma moeda similar, a gente importa aquela democracia e, sem sombra de dúvida, a visão racial que os Estados Unidos construiu-se chegou no Brasil a partir dessa importação também, né? É lógico que tem outros fatores, mas isso foi também muito influenciador. E tem um filme, vamos lá, vamos falar de mídia, como que isso é construído, tá? Você tem a Guerra Civil dos Estados Unidos, né? Você tem lá a Guerra Civil Americana, e o Sul ele vai perder essa batalha sobre a presidência de Abraham Lincoln. 50 anos depois, aí nós já estamos em 1915, ainda o Sul é envergonhado, e todo o escravismo era uma fonte econômica da região, né? A escravidão era algo ligado à economia. Então, aquelas pessoas já não têm mais aquela forma de economia. E aí, a 13ª emenda americana, que trouxe
a impossibilidade de se escravizar alguém criou uma condicionante. Qual era essa condicionante? Ninguém pode ser escravo em território americano, exceto os criminosos. As pessoas que eram criminosos lá, na realidade deles, poderiam até ser submetidos a um trabalho forçado. Então, como obter aquela mão de obra que foi liberta pela 13ª emenda? Criminalizando ela. E aí, esse filme de 1915, que chama Nascimento de uma Nação, acho que vale a pena vocês até verem isso, é muito importante. Esse Nascimento de uma Nação é um filme de 1915. Quando ele chegou aos cinemas americanos, as pessoas ficaram histéricas, né? Ele lotava bilheterias, era uma coisa de louco lá naquele local. E ele pegou o negro, traçou e criou vários estereótipos, né? O negro ali, ele era marginalizado, inclusive tem cenas de uma mulher que ela vai pular de um penhasco, fugindo de uma possível agressão de um negro que queria abusar dela sexualmente, e criou um mito dos Estados Unidos que, então, um homem negro era muito perigoso para uma mulher branca, e começou a criar essa ideia da marginalização negra, e eles foram realmente, inclusive lá nesse filme, o negro que abusa da mulher, ele é morto por pessoas encapuzadas, eles alegam que esse filme vai criar um Ku Klux Klan, né, que matou milhares de negros nos Estados Unidos, e ficou muito claro no filme, naquela mídia, a supremacia branca, né? Ficou claro que o branco estava acima e o negro era algo animalesco, pitoresco, era algo bem animal. Inclusive tem as cenas, vale a pena você ver, e a cena eles nem fizeram com personagens negros, não, que é lógico que eles não fariam isso. É um branco que se pintou de negro e ele tinha todo caricato, assim, e construiu essa ideia, né, nos Estados Unidos. E aí começou uma grande perseguição em massa, um grande encarteiramento, e aí sim aquela mão de obra perdida pela 13ª emenda que aboliu, ela volta gradativamente, e agora porque estão em regimes de prisão e trabalhos forçados. E quem vai construir essa ideia no território americano? É óbvio que há outros fatores, mas todos os estudiosos mostram que esse filme ele foi crucial, né? Crucial para criar essa ideia da marginalização do negro. Aqui no Brasil, e a gente tem que vir para o Brasil, essa visão tão animalesca e pitoresca, ela vai ser, como eu posso dizer, ela não é tão gritante no Brasil, porque aqui tem um remédio pior ainda, né? Me desculpem da minha opinião, chama opinião. Aqui vai ter aquele racismo velado. E como se constrói o racismo velado? Isso que é importante a gente entender a importância da mídia, né? Porque nós estamos falando de uma mídia que a gente não tem internet, a gente não tem ainda canais de televisão, não é isso? Então a gente vai ter o quê? Boletins, jornais, livros, teorias. É isso que é a mídia da época. O Brasil não tem aí, os negros não são educados, não sabem ler e escrever, então vai circular por duas pessoas muito importantes que vocês já ouviram falar, que é o Gilberto Freire e o Sérgio Buarque de Holanda, um que escreveu Raízes do Brasil e o outro Casa Grande e Senzala. Eles vão romancear na sua literatura a relação homem branco e escravo no Brasil. Não era tão mal assim, não era tão ruim. Vai haver uma romantização dessa relação e que vai criar essa ideia de que o Brasil não é tão racista assim. Inclusive, os Estados Unidos, na época, veio ao Brasil. E por que veio? Porque aqui tinha um escritor negro famoso, né? Que era o nosso Machado de Assis. Ele era negro, ele foi fundador da Academia Brasileira de Letras. Então, o Brasil não é igual aos Estados Unidos. E quando você lia esses livros, quando você lia essas literaturas desses dois pensadores, que são considerados fundadores de uma interpretação sociológica brasileira, você vai ter uma visão romanceada. Olha, não é tão assim, não foi desse jeito a situação. E por quê? Porque essas pessoas, a partir da sua intelectualidade e informação, criaram essa visão no Brasil. Quem vai enfrentá-lo não é o negro, porque nós ainda estamos um pouco distantes, né, na época, dessa possibilidade de contra-argumentar, de poder impor também com nossas ideias. E aí vai vir Florestan Fernandes, 1965,
Esse sociólogo brasileiro, branco, ele vai dizer, olha, não, esses caras estão errados. Não, foi romântico, assim, não. Não, não. Houve abuso, houve explorações sexuais, houve mutilações, houve uma escravidão severa no Brasil. E vai tentar trazer, a partir dessa teoria nova, uma outra visão. Olha bem, duas pessoas importantes na fundação do nosso país têm uma visão, e essa visão vai balizar o quê? Líderes políticos, empresários, era a alta elite. Então, por isso, essas pessoas vão perpetuar durante muito tempo esse racismo estrutural de forma imperceptível. Por quê? Porque tem duas teorias enraizadas que esses caras viram na faculdade, viram na escola primária, secundária, eles foram formados assim. É pesado essa ideia midiática do passado. E aí Florestan Fernandes chega no período dele, olha, 1965, olha, tá aí, falando, não, o racismo foi sério no Brasil, houve sofrimento do povo negro, e aí isso também alimenta os movimentos negros brasileiros para começar um tipo de luta que começa primeiro com a conscientização, depois por busca de espaços públicos, e agora nós estamos aí caminhando por uma prática bem, por um movimento prático, né, para que a gente possa alcançar o que nos é de direito. Então, falar para vocês sobre isso, sobre essa transmissão de conhecimento dessa mídia passada e como ela influencia na percepção, é mostrar para você a responsabilidade que temos agora num momento contemporâneo, né? Nós estamos... É muita coisa, tá, gente? Eu estou indo assim para não estourar o tempo. Então, na nossa visão contemporânea agora, televisão, internet, rádio já se foi, né? A mídia ela tem exercido um papel, ora é uma faca de dois gumes, ora é positivo, ora é negativo, né? Você tem o martírio, ou o assassinato, eu quero usar assim, do João Pedro lá no Rio de Janeiro, né, pelos policiais. Houve uma certa comoção nacional, a mídia falou um pouco, né? Houve aí uns burburinhos, alguns jornais comentaram, o movimento se movimentou no Brasil e depois parou a discussão, né? Mudaram para a próxima notícia. E aí eu quero abrir um parênteses, porque se aquela notícia, se aquela informação, ela não é tão relevante para você, que é o emissor, você vai pegar uma informação mais relevante para o próximo noticiário. Agora, essa informação de agressão policial, de perseguição de negros no Brasil, de dificuldade de acesso de emprego, como bem disse a Johnny, e de falta de oportunidade, isso é do nosso interesse. Então, o que temos que fazer? Porque a palestra visa trazer soluções, temos que ser emissor. E como ser emissor num período contemporâneo? Graças a Deus, né, eu acredito nele, a internet ela possibilitou isso. Olha bem, estou aqui falando com negros ilustres, a convite da doutora Karina, pela Ordem dos Advogados do Brasil. Eu quero falar com vocês a verdade. Seria impossível isso sem a democratização da internet. Eu nunca, talvez, como negro, teria oportunidade de falar tudo isso que estou falando agora, de discutir sobre Florestan Fernandes, de falar de sociologia, de falar de comunicação de mídia desde o Império até agora, num canal público, ou numa Rede Globo, ou numa mídia tradicional, né? A democratização da internet criou possibilidades para que nós possamos, como emissor, transmitir, como emissor, transmitir para os nossos interlocutores, os nossos ouvintes, os nossos anseios, os nossos problemas, as nossas capacidades, as nossas experiências. Então, essa é o impacto contemporâneo que a democratização que a internet trouxe possibilita o acesso e a luta do negro no Brasil. Agora, eu faço isso com muito carinho. O passado, ele nunca mencionou o negro, ele nunca teve oportunidade. Eu tenho uma coleção, vou mostrar para vocês. Está vendo aqui? Ó? Essa é a minha primeira página. Tem aqui todas as primeiras páginas da Folha de São Paulo, de 1902 até 2002. Todas as manchetes.
A morte de João Pessoa, suicídio de Getúlio Vargas, tudo que vocês imaginarem. E eu li tudo isso. Eu li todos esses jornais, desde 1902, ela nem chamava Folha de São Paulo, era Folha da Manhã, depois foi Folha da Noite, até 2002, eleição lá, a reeleição do Fernando Henrique, algo assim. Os noticiários sobre negros só está ligado a assassinatos, mortes, e chegou mais ou menos depois de 90. Eu não tenho no passado menções a negros, e houve negros ilustres no Brasil, né? A gente teve uma primeira engenheira, a gente teve escritores, a gente teve isso. Por quê? Porque o nosso emissor aqui não tinha esse interesse. Então, a ideia é que vocês saiam daqui, dessa pequena perolação, com a responsabilidade de se tornarem emissores. E agora você não precisa mais de ser aceito dentro de uma rede. Quando você participa de um evento como esse, quando você palestra a convite de alguém, quando você faz um vídeo, quando você se indigna por determinada coisa e vai lá com muito conhecimento e com muita informação e com muito preparo e fala, isso está circulando agora, né, nas redes sociais. E as pessoas estão vendo aí a sua participação dentro dessa estrutura midiática. Então, a mídia ainda ela diminui o negro no Brasil, né? Você vê nas novelas, por exemplo, ainda nós estamos com aqueles papéis subalternos. Não sei como a comunidade negra aceita, mas, enfim, isso cria essa situação. Lá na novela também os empregos são subalternos. E olha, gente, outra coisa importante aqui, que vocês têm que guardar isso. Não divida mundo virtual do real. Virtual e real não pode haver oposição. Você tem uma oposição do virtual e físico. Beleza, tudo bem. Mas virtual e real, não. O mundo virtual é real. Porque a depreciação que falam dos negros no mundo virtual vai te encontrar na prática, numa contratação, numa revista mais grosseira, num shopping. Tivemos uma advogada aí, né, que na Zara agora sofreu aí preconceitos. Por quê? Nós temos que entender que tudo que acontece no mundo virtual pode acontecer no mundo real e não há oposição entre esses dois mundos. Há oposição entre real e físico, é claro, mas não há oposição entre real e virtual. O mundo virtual é um mundo e nele agora nós estamos inseridos, né? E essa nossa inserção tem que ser agora uma inserção participativa, construtiva, para que a gente possa também, a partir de comunicação e de ser emissor, transmitir a nossa mensagem para o nosso país e trazer também mudanças significativas no longo prazo. Tem algumas propostas que são importantes, tá? No curto prazo, talvez a gente tenha que ter oficinas de mídia local, né? De internet mesmo, ensinando pessoas negras nos seus diversos ramos a aparecer nas redes e se posicionar. No médio prazo, talvez temos que ter parcerias com escolas de jornalismo, escolas de mídia, escolas de informática, de internet, capazes de aguçar esse profissionalismo na comunidade negra. E estar também até em festivais de mídia negra, por mais que não seja o nosso ramo, isso é importante. E no longo prazo, né, talvez, com muita união, construir um fundo aí poderosíssimo, cada organização, seja a ANAM, seja o AB, para que a gente possa, igual a doutora Johnny bem disse, de forma organizada, também se preparar mídias, comunicados, para trazer mudanças significativas no país. Eu quero só finalizar, né? O meu tempo está acabando aqui, e trazer uma coisa que incomodou as pessoas aqui em Minas Gerais, eu não sei se a doutora Karina viu isso, foi nós estamos no mês aí, ainda estamos no mês do abuso, contra o abuso infantil. Eu fui advogado de um CREAS, isso é muito sério, né? Isso acontece aí em grande escala no Brasil. E a Polícia Civil de Minas Gerais resolveu realmente fazer uma propaganda contra isso, muito bonitinha a propaganda, mas colocou só crianças brancas nessa propaganda. Eu não sei se mandaram ofício para a Polícia Civil, deveriam. Nós deveríamos, como comunidade. Porque ali é uma mensagem, né? Você tem uma mensagem ali onde o emissor ele manda para o interlocutor que crianças brancas ela não pode ser
abusadas sexualmente. Eu sei que não foi o intuito da Polícia Civil, ela não concorda que outras crianças sejam abusadas. É lógico que não, gente. Mas quando se trata de mídia, de construção de pensamento, as pessoas que veem aquilo e não veem a outra pessoa com um estereótipo diferente tendem a não valorizar a outra da mesma forma. E aí, o que vamos fazer como comunidade? Vamos chorar? Vamos esbravejar? Não, a gente pode, como organização, também fazer uma propaganda daquela forma e talvez pegar crianças diversas, índios, negros, meninas, meninos que também sofrem abuso, e apresentar aquilo e ainda mandar um ofício e dizer, olha, era assim que vocês deviam ter feito, porque nós também participamos do país. Só assim, com essas atitudes práticas e com essa atenção, com a possibilidade que a gente tem agora com as redes, é que vamos conseguir conscientizar as pessoas sobre a nossa importância e o nosso espaço, porque cada um de nós somos importantes e espero que muita coisa, tomara que um dia eu possa ter essa oportunidade para falar com mais carinho, uma coisa que eu estudo muito, essa questão aí da mídia no Brasil, né, por curiosidade mesmo, espero que eu tenha a oportunidade de novo de falar com mais profundidade. Mas fica aqui, né, o meu toque, a minha informação, a minha peroração a todos vocês, para que a gente possa refletir sobre como é destrutivo ou construtivo a opinião midiática, seja televisão, seja internet, WhatsApp. Olha, gente, 58% dos brasileiros têm acesso só ao WhatsApp. E por questões de dados, não tem acesso ao Google. Significa que quando chega uma fake news, o cara não consegue conferir. Então, por isso que a gente está nesse emaranhado dos problemas de fake news no Brasil. Então, a desinformação ela tem que ser combatida com informação. E na nossa luta, existe muita desinformação. É muito comum ver na internet pessoas dizendo que o negro é ele é que tem o preconceito dele mesmo, que o Brasil não é assim. E essas pessoas estão reproduzindo de forma indireta o que esses dois pensadores construíram aqui. Eles ouviram isso também. Só que eles nem sabem de onde veio a informação. Mas isso foi lá na construção do país, né, com esses dois pensadores. É isso aí, agradeço a todos, agradeço a doutora Carina, e foi muito rico aí participar com vocês disso. Eu que agradeço, doutor Orestes, ele que está aqui como atual presidente da ANAM. A ANAM é uma associação de advogados negros que temos aqui na região de Minas, mas não somente em Minas, como em todo o Brasil. Ontem a gente teve a possibilidade de estar aqui com o nosso presidente nacional, que é o doutor Estevão, que fez também a sua palestra. E são pessoas como o doutor Orestes, como a doutora Rita Galvão, como a doutora Dione de Assis, como o doutor Estevão, que está aí desbravando, porque é preciso, sim, ter pessoas trazendo a representatividade, buscando trazer o letramento racial. Falar para vocês que é fácil, não é fácil. A nossa luta é diária, a nossa luta é incessante, aquilombar, porque nós também, como pessoas pretas, estamos em desconstrução. Então, o letramento racial, ele é a base de tudo. É a base para realmente a gente conseguir mudar o Brasil através da educação. E assim como você, como eu, isso é um dever de todos da sociedade, em busca realmente da igualdade. Eu sempre gosto de mencionar a minha reflexão. Hoje eu ia deixar até para o final do curso para falar sobre, mas é a realidade. O que, de fato, você está fazendo para ser antirracista? E quando eu falo isso, não é somente responsabilidade das pessoas brancas, e também responsabilidade das pessoas pretas. Cada um de nós temos um compromisso. Nós estamos há 3 séculos falando sobre escravidão, falando sobre preconceito, fazendo cursos de letramento racial. Hoje, para quem não sabe, eu apresento um programa de rádio, o Espaço OAB Juiz de Fora, e hoje a gente falou sobre a questão da Comissão da Liberdade Religiosa. Então, eu estive com a doutora Júlia Junqueira, e ela nos retratou muito bem
não há mais espaço para esse tipo de situação. E, graças a Deus, nas palavras do doutor Estes, hoje a mídia nos colocou muito próximo, traz a informação. Então, assim, não tem como a pessoa se excusar de saber o que é um preconceito, o que é um crime racial. Por isso, eu venho aqui agradecer a todos vocês que disponibilizaram um tempo para estar aqui conosco, para buscar esse letramento racial. Eu tenho uma gratidão enorme para todos vocês que estão aqui presentes conosco. E eu tenho certeza que a gente encerra esse curso de hoje com um grande aprendizado. É um curso que trouxe uma grande reflexão e sobre o racismo na atualidade. Infelizmente, é uma mazela que ainda vem do período escravocrata. Mas é muito importante. Aqui foi dado o primeiro passo para a nossa importante luta pela igualdade e a justiça racial. E que as ideias, os conhecimentos aqui compartilhados possam se transformar em ações concretas. Isso aí depende não só de mim, mas de todos vocês. Porque, sim, juntos poderemos construir um futuro justo e inclusivo. Muito obrigada. Eu vou partir agora para o sorteio. Eu quero mudar aqui a minha câmera. Eu estou fazendo pelo celular. Vou mostrar a lista aqui para vocês que chegou pela UAB. Só um momento, por favor. Quero prêmio. Só um momento. Vou modificar aqui, vou ver se eu consigo modificar. Vê se vocês conseguem ver. Vocês estão vendo? Tá dando para vocês verem? Vocês conseguem me ouvir? Conseguimos. Tá dando para vocês verem? Meu nome está aí. 36 inscritos pela OAB. Aí agora eu vou colocar aqui no sorteio, o site do sorteio. Coloquei aqui do número 1 ao número 36. Vou fazer o primeiro sorteio. Quem eu falar o nome, se tiver aqui, por gentileza, é só falar que está presente, tá bem? Eu vou começar o sorteio agora do primeiro kitzinho, que está aqui atrás de mim. Esse primeiro kit, vamos ver para quem vai. Sorteando. Só um minuto, gente. As tecnologias costumam não nos ajudar muito, né? Espera aí que está voltando aqui. Vou voltar aqui e vou colocar novamente. Vamos colocar aqui, do 1 ao 36. Sorteio rolando. O número que foi sorteado foi o número 5. Não sei se dá para vocês verem. Número 5. Vamos ver aqui quem é o número 5. Vou descobrir junto com vocês. Andresa Rosário. Está presente? Andresa. Então, vamos separar aqui. Presente. Com forma de agradecimento da Andresa. Vamos para o segundo número. Se sair o mesmo número, que eu acho difícil, mas se sair, a gente repete, tá bem? Número 28. É o nosso segundo aqui, nosso segundo prêmio da Caixa de Assistência. Vamos ver aqui, número 28. Quem é? Poliana da Silva Andrade. Está presente aí?
Oiê! Olha, vou Gente, deixar... eu não ganho nem bingo. Misericórdia, não tô acreditando, amiga. Não ganho nem bingo. Vou deixar na OAB. Agora, Tá, obrigada. o terceiro prêmio. Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui. Só um minuto. 36, sortear. Número 34. 34. Vamos ver. Vanice Paulino dos Santos. Vanice Paulino dos Santos. Está presente? Vamos deixar então guardado. E agora, a título, né, de prêmio de consideração, tá aqui. Esse livro é um livro de visual feito pela Caixa de Assistência para ajudar justamente aí em tudo aí que o doutor Orestes falou. Hoje nós sabemos que a rede social é uma vitrine, então eu acho que vai chegar assim de uma forma brilhante para quem adquirir. Vou sortear, vou colocar mais uma vez o número. Um minuto. Número 27. V27. Natália dos Santos Oliveira. Está presente? Deve que estava ontem, né? Então, é da Natália. Gente, olha, eu só tenho a agradecer a todos vocês. Infelizmente, né, eu não tenho prêmio, nem uma lembrança de forma material para dar a todos os que estiveram aqui presentes. Mas, com certeza, esse nosso segundo curso OAB Antirracista já fazem parte da vida de vocês. Será um presente que vocês vão também passar para outras pessoas. Porque o nosso objetivo aqui é esse, é replicar o nosso conhecimento. Porque só através da educação a gente consegue mudar o nosso país. Muito obrigada. Eu quero que todos tenham uma excelente noite e aguardo vocês em outros eventos que a Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil e ao combate ao trabalho escravo moderno possa produzir. Para acompanhar toda a nossa trajetória, a gente colocou aí no chat todos os arrobas das pessoas que fizeram a palestra. Lá vocês conseguem acompanhar tudo aquilo que nós vemos desenvolvendo. E agradeço mais uma vez a presença de vocês. Muito obrigada. Vamos tirar uma fotinha, né? Que eu esqueci, né? Vamos tirar só a fotinha, quem tiver aí. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.